Livre-arbítrio não existe na Bíblia. E eu vou te provar que te ensinaram errado. Essa é a série Te Ensinaram Errado. São 5 episódios essa semana. E já na primeira vem aí uma lapada, uma chicotada para te dizer o seguinte: livre-arbítrio não existe na Bíblia. Nem está escrito na Bíblia. E eu vou te provar o que realmente existe e o que realmente funciona, porque provavelmente te ensinaram errado. Primeira coisa que você já pode pesquisar no Google se você quiser, procura aí versículos que tem escrito a palavra livre-arbítrio. Essas duas palavrinhas aí em conjunto. Procure e você não vai achar. Você não vai achar livre-arbítrio escrito na Bíblia. Livre-arbítrio, essa palavrinha, essa combinação de duas palavrinhas, tá? Ela foi criada por Santo Agostinho, tá? Que é o que criou um livro chamado De Libero Arbitrio, tá? Foi escrito esse livro, ele é baseado na filosofia e não biblicamente, lá em 387 a 395 depois de Cristo, tá? Foi depois de Cristo que ele foi escrito. E aí as pessoas tomaram isso como se você pudesse escolher. Mas vamos pensar na origem da palavra. Eu quero que você pense, eu quero que você não me julgue. E por isso eu já quero também te pedir que só com o que eu vou te ensinar aqui hoje, não é possível que você não vai aqui também se inscrever nesse canal. Só esse tema já merece um like e só esse tema já merece que você se inscreva aqui nesse canal. Então se inscreve aqui, clica aqui no sininho, ativa todas as notificações, porque de segunda a sexta-feira às 6h30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta tem vídeo novo nesse canal para te ensinar sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência bíblica, sobre neurociência, para que você fique mais inteligente, com mais discernimento, para que você tome melhores escolhas. Eu vou falar sobre isso hoje também, a diferença entre livre-arbítrio e o que realmente existe, que é a livre escolha. E aí você fala, Léo, mas na Bíblia diz que Deus colocou lá, coloco para você o bem e o mal, então escolhe o bem e não escolhe o mal. Mas eu vou te detalhar esse versículo hoje e você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas de antemão, voltando, o que significa livre? Livre é liberdade, de você fazer o que você quiser. Só que livre-arbítrio, a palavra arbítrio vem de arbitrium, do latim, que significa julgamento ou escolha, tá? Julgamento ou escolha. Só que de arbítrio vem a palavra arbiter, que significa o quê? Pessoa chamada para decidir, ou seja, um árbitro. Ou seja, um árbitro. Por isso que não existe livre-arbítrio, sabe por quê? Porque não existe liberdade de árbitro dentro da Bíblia. Porque o próprio árbitro, a Bíblia fala que Deus é o quê? O justo juiz. Não tem como se livrar dele. Olha que interessante, como que você quer ser livre de árbitro se o próprio Deus é o justo juiz? Se o próprio Deus criou a lei e criou os mandamentos. Então você não é livre para você fazer o que você quiser. Você pode até escolher, pode até fazer o que você quiser, mas o julgamento vai vir. E entenda uma coisa, o mundo espiritual é um mundo de legalidade. Se o mundo espiritual é um mundo de legalidade, ou seja, baseado em leis, tudo no campo espiritual que Deus criou da Bíblia é fundamentado em leis. Tanto que existem os 10 mandamentos. O que é isso? É lei. E diz mais ainda, essa lei, se você não pagar aqui, até a tua 4ª geração, tá lá em Êxodo 20, é só você ler, até a sua 4ª geração pode sofrer essas consequências. E se bobear, eu vou até entrar um pouquinho nelas hoje, para você poder já entender como que funciona e como que é sério esse assunto. Eu não estou aqui para fazer historinha da carochinha, pelo contrário, é um tema extremamente sério e que as pessoas acham que isso daqui é um oba-oba. As pessoas estão nesse negócio hoje, eu faço o que eu quero da minha vida, as minhas escolhas, eu é que sei. Ok, foi colocado para você o bem e o mal, a vida e a morte. Você tem a livre escolha,
mas não tem livre-arbítrio, porque o árbitro, o justo juiz, vai cobrar. E você sabe disso. Então não tem como ter livre-arbítrio, porque o árbitro está aí, o justo juiz está aí. Então, basicamente, o que você tem que entender mais ou menos nesse jogo? E olha como é que eu estou falando para você que o mundo espiritual é de legalidade. Eu vou te provar em um versículo, que está aqui, ó, em Deuteronômio 19. Capítulo 30, versículo 19, que diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunha. Olha só, os céus e a terra é o quê? A terra está por baixo de você, o céu está por cima. Você está no meio dos dois. Então os dois estão como testemunha. Ó, você pode fazer o que você quiser, mas o céu e a terra estão de testemunha. Aonde é que você precisa levar testemunha? Não é no tribunal? Geralmente você fala, fulano fez coisa comigo. Você tem prova ou tem uma testemunha? Então Deus já está dizendo o seguinte: dentro da lei, os céus e a terra eu já coloco hoje por testemunha, tá? E diz assim, ó: contra vós. Por quê? Se você escolheu errado, vai ser contra vós. De que, tendo proposto a vida e a morte, ou seja, Deus te dá uma proposta. Você tem livre escolha, mas não tem livre-arbítrio. A vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele te orienta. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Ou seja, até o que você fez de errado, o céu e a terra por testemunha, se você não pagar aqui, a tua descendência paga. E uma vez eu falando sobre isso numa aula que eu dei, a pessoa falou assim: nossa, então Deus é mau, Léo, porque é muito injusto. Olha que interessante isso. É muito injusto o filho, o neto, até o bisneto, tá? Pagar. A Bíblia fala que até o trineto pagar por isso. Eu falo, olha que interessante. Pensa comigo. Mas se o pai ou a mãe deixar uma herança milionária, não é direito dos filhos receberem o dinheiro, a casa, o carro? Eles não cobram? Pois é. A justiça é essa. Recebe o bom e recebe o ruim também. Por isso que é justo. Essa é a lei de Deus. Não tem para onde correr. E o papo aqui pode parecer um vídeo para chamar a sua atenção no YouTube, mas não, isso aqui é uma aula para te ensinar. E aí eu vou dizer o seguinte: muitas das vezes tem coisa que está acontecendo na sua vida que foi plantada pelos seus avós, que de repente pegaram nos seus pais e agora está pegando em você. Muitas das vezes são vícios. Quantas vezes você vê o bisavô era alcoólatra, o avô ficou alcoólatra, o pai era alcoólatra e o filho é alcoólatra? Por que isso? Porque muitas das vezes vem de descendência. Tá aqui, tá escrito, não sou eu que estou inventando não. Vou dizer mais, casos de aborto. Às vezes teve um aborto lá em cima, sabe o que pode gerar? Esterilidade, pode gerar homossexualidade. Eu não sou contra os homossexuais, eu quero ser aqui muito transparente com você, eu quero que você entenda. Quando há uma situação de aborto, o que acontece? A tendência é, já que você matou, é o mandamento, não matarás. Já que você matou a sua descendência, abre a legalidade para que automaticamente a sua descendência não procrie, não multiplique. Porque a ideia é que você multiplique, tá escrito, para multiplicar a sua descendência, tá? Então, como você matou, descumpriu a lei, isso pode descer. E por que leva a homossexualidade? Porque 2 homens e 2 mulheres não multiplicam. Isso é biologia. Não estou falando mal de homossexualidade. Pelo contrário, eu respeito essas pessoas. Cada um tem a sua livre escolha. Mas dizer que tem o livre arbítrio para fazer isso, não tem. Porque o árbitro não deixa passar em branco. É só você olhar como que cresceu. Cresceu o número de aborto? Cresceu. E o número de homossexualidade? Também cresceu junto. Às vezes tem um problema financeiro,
que é, sabe o quê? Muitas das vezes houve um enriquecimento ilícito pela sua ascendência, avô, pai, e veio prejudicando. Manobras, golpes, falcatruas, desvios, roubos. Sabe o que acontece com a descendência? Não consegue prosperar financeiramente, tá? E isso são vestígios que você já pode observar que acontece. Eu estou indo bem fundo nessa palavra hoje para você poder entender como que as coisas funcionam, tá? Então, já para você poder entender sobre isso é o seguinte: você tem livre escolha, escolher entre o bem e o mal. E quando vai ser cobrado, muitas das vezes, não é Deus fazendo essa maldade com você, não. Só que ele não pode te proteger que o mal faça na sua vida. Consegue entender? Não é que Deus é mau, Deus é justo, mas o mal cobra. Fala, ó, segundo a lei, tem o advogado de defesa. Pensa assim num tribunal. Tem Deus como o justo juiz. No lado tem o seu advogado de defesa, Jesus Cristo. Do outro lado, espiritualmente falando, tem o Satanás, tem o diabo, tem o mal. Jesus falou o quê? Eu sou a verdade e a vida. De um lado tem a vida, do outro lado tem a morte. E não é a morte física, é a morte espiritual. Então, quando você comete algo contra a lei, o mal cobra pelo justo juiz. E o advogado de defesa não pode te proteger. Por quê? Porque o céu e a terra estão por testemunha e eles provam que você cometeu algo errado, algo ilícito, algo que vai contra a lei. Então o justo juiz não pode fazer, o justo juiz vai operar a sentença, o advogado de defesa fica sem recursos e o advogado de acusação, tanto que o diabo é acusador, ele vai cobrar aquilo dali. E Deus simplesmente faz como fosse Pilatos, não posso fazer nada. Você fez errado, você plantou, você vai colher, porque a semeadura também é lei. Faz sentido o que eu estou mostrando para você? Então isso aqui não é só um vídeo com uma chamadinha para te chamar a atenção para você vir para cá, não. É para você entender que existe fundamento bíblico sobre isso, tá bom? Então fique esperto, porque te ensinaram errado. Você tem livre escolha, mas assim como a gente sempre falou, né? Aqui se faz, aqui se paga. E se não for você que for pagar, a sua descendência vai pagar. Porém, como Deus também é justo, tem outra coisa muito bacana. Aqui, se você também faz coisa boa, se você cumpre a lei, a sua descendência também colhe. E colhe muito bem. Colhe muito bem. Então, você entender que os atos que você comete contra a lei de Deus vai na sua descendência. Sua responsabilidade é muito grande. Muitas das vezes tem que pensar não só no que você está fazendo por você, mas pelos seus filhos, pelos seus netos e pela sua descendência. Eu acho que eu fui até um pouco profundo demais, mas esse tema é bem profundo, tá? Inclusive, eu vou orientar vocês e indicar que vocês assistam, se vocês quiserem entrar um pouco mais nisso, porque não é muito a minha área, mas eu aprendi muito com uma pregação da pastora Tânia Tereza, tá? Se você quiser aprofundar um pouco mais, existe uma pastora aqui no YouTube, pastora Tânia Tereza. Ela fala muito sobre essa questão da legalidade. Ela é uma juíza, pastora e juíza, e ela estudou sobre esses fundamentos. Muita coisa do que eu estou falando para você aqui tem fundamento no que ela explica lá. Então, você quer estudar um pouco mais sobre isso? Minha indicação para você: estude um pouco mais com a pastora Tânia Tereza. Tem vídeos específicos só sobre esse tema, tá? Legalidade espiritual, tá? Então, guarde isso. O mundo espiritual é um mundo de legalidade, um mundo de justiça, ok? Então, se você já gostou desse vídeo, o que você faz agora? Compartilha ele com o máximo de pessoas que você puder. Sabe por quê? Tem gente sofrendo aí que não sabe o porquê, não sabe o que está acontecendo, tá? Tem gente que está passando por dificuldades e não entende. E tem gente que está achando que livre-arbítrio é fazer o que bem quer. Não, isso é livre escolha. A Bíblia te dá livre escolha, mas não te dá livre-arbítrio.
ok? Então, ó, vou deixar mais aqui alguns vídeos para você, vai estar aqui, ó, rodando aqui pelo menos mais 2 vídeos, para caso você queira assistir nossas próximas outros vídeos bacana com temas diferentes. Temos aqui sobre prosperidade 2024, tem muito vídeo legal sobre como fazer mais dinheiro, fundamentado na Bíblia. Tem muito vídeo legal. Vou deixar 2 aqui para você e você escolhe qual que fica melhor para você, tá? E continue com a série dessa semana chamada Te Ensinaram Errado. Beleza? Então agora você já aprendeu que livre-arbítrio não existe na Bíblia, tá bom? O que existe é livre escolha. Um grande abraço, Deus te abençoe e nos vemos no nosso próximo episódio.